O Grande Incêndio de Londres de 1666 foi um dos eventos mais dramáticos da história da capital inglesa. Em apenas 4 dias, destruiu grande parte da cidade e deu origem a uma série de curiosidades, lendas e até mesmo um possível culpado, um gato. Hoje você vai conhecer as curiosidades mais impressionantes e bizarras sobre essa tragédia histórica, incluindo a famosa história desse felino acusado injustamente. E eu já quero saber, você já conhecia alguma dessas curiosidades? Deixe seu comentário no final me contando qual delas você achou mais interessante. Primeira curiosidade, o incêndio começou numa padaria, mas não foi um acidente incomum. Na madrugada do dia 2 de setembro de 1666, o fogo começou na padaria de Thomas Fariner, localizada na Pudding Lane. Ele e a família conseguiram escapar, mas esqueceram de fechar a porta do forno, que pode ter alimentado as chamas. Só que aqui vai a primeira curiosidade. Incêndios eram coisas muito comuns em Londres daquela época, porque as casas eram feitas de madeira, cobertas por palha e ficavam muito próximas umas das outras. Além disso, o verão de 1666 foi excepcionalmente seco, transformando a cidade num verdadeiro barril de pólvora. E agora a gente já vai direto para a segunda curiosidade, que é sobre o gato culpado. Porque logo depois do incêndio começou a circular uma versão alternativa de que o desastre não teria sido culpa do padeiro, mas de um gato. Segundo a lenda, o felino teria visto uma vela e, empolgado, começou a brincar com essa vela até derrubá-la, iniciando assim o fogo que devastaria Londres. Mas é verdade? Será que é verdade, gente? Não sei, provavelmente não. E nem há registro da época mencionando gato nenhum. Essa história surgiu muito tempo depois, provavelmente como uma história bem humorada, ou cruel, né? Se a gente pensar no ponto de vista do gato, de encontrar um culpado mais aceitável para a tragédia. De qualquer forma, a lenda pegou e até hoje muita gente acredita que o grande incêndio começou por causa de um gato desastrado. Pois é. Terceira curiosidade, o incêndio devastou 80% da cidade murada. O fogo se espalhou rapidamente, impulsionado pelos ventos fortes do leste. Em cerca de 4 dias, destruiu mais de 13 mil casas, 87 igrejas paroquiais, a Catedral de St. Paul, que colapsou em meio às chamas, e deixou aproximadamente 70 mil pessoas desabrigadas, mais de 1/5 da população da cidade. Apesar da destruição, o número oficial de mortos foi surpreendentemente baixo, apenas 6. Porém, historiadores acreditam que muitas mortes não foram registradas, especialmente entre os mais pobres. Quarta curiosidade, o caos e a lentidão na resposta. Na época, Londres não tinha um corpo de bombeiros organizado. O combate às chamas era feito por cidadãos, que derrubavam casas com machados para criar corta-fogos. Mas o prefeito Sir Thomas Bloodworth subestimou o perigo. Quando chamado para aprovar a demolição das casas e pensar numa organização para acabar com aquele incêndio, ele respondeu com superioridade: olha, até uma mulherzinha poderia chegar aqui e apagar esse fogo com xixi. Infelizmente, ele estava completamente enganado. Não tente isso em casa. Se você estiver no incêndio, não adianta você fazer xixi nele. Quinta curiosidade, os refugiados e as favelas temporárias. Com milhares de pessoas desabrigadas, Londres se encheu de favelas improvisadas. Muitos se instalaram em praças públicas ou barcos ancorados no Tâmisa. A tragédia escancarou a falta de planejamento urbano e de assistência aos mais pobres. Esses acampamentos duraram meses, alguns duraram até anos, agravando problemas de saúde pública e o aumento da tensão social na cidade. Sexta curiosidade, a busca por culpados, estrangeiros, católicos e vocês já sabem, o nosso velho, conhecido e querido gato. Em momentos de crise, as sociedades muitas vezes procuram bodes expiatórios. E com o incêndio de Londres não foi diferente. Houveram rumores de que o incêndio teria sido um ato terrorista promovido por franceses ou católicos em meio às tensões religiosas da época. O próprio padeiro, Thomas Fariner, negou sua culpa até sua morte. E assim o folclore encontrou outros culpados, desde imigrantes até um gato. Essa tendência de criar narrativas alternativas transformou o incêndio em um exemplo clássico de como as lendas urbanas nascem. Sétima curiosidade, a reconstrução de Londres e o nascimento da arquitetura moderna.
Após a tragédia, Londres teve que ser reconstruída praticamente do zero. O arquiteto Christopher Wren foi o grande responsável por esse renascimento, projetando a nova Catedral de St. Paul e vários outros edifícios icônicos. O incêndio também levou à criação de leis que proibiram a construção em madeira no centro da cidade. A Nova Londres passou a ser feita de pedras e tijolos mais resistentes ao fogo, ou seja, o desastre, paradoxalmente, foi o motor de uma modernização urbana. Oitava curiosidade, o monumento ao grande incêndio, com um detalhe muito curioso. Para marcar a tragédia e homenagear sua superação, foi erguido o monumento ao grande incêndio de Londres em 1677. Com 61 metros de altura, representa a distância exata entre o local onde o fogo começou e o local onde o monumento foi erguido. Mas aqui veio a curiosidade, se o monumento fosse deitado, sua ponta tocaria exatamente a Pudding Lane, um cálculo simbólico que reforça a memória desse evento e, claro, acha aí um possível culpado. Nona curiosidade, o incêndio ocasionou o fim da peste negra em Londres? Olha, essa é uma teoria muito curiosa. O incêndio teria ajudado a acabar com a Grande Peste de Londres, que matou cerca de 100 mil pessoas em 1665. Eles já vinham de uma grande tragédia, aí veio o incêndio. Só que olha só, no incêndio morreu muito menos gente do que na peste. Como que isso poderia acontecer? Dizem que o fogo destruiu muitos bairros pobres, onde as condições sanitárias eram terríveis e os ratos, os principais transmissores da peste, se proliferavam. Embora essa teoria tenha sido muito debatida, os historiadores acreditam que o incêndio pode ter sim contribuído para reduzir a propagação da doença. Décima curiosidade, a lenda do gato. Nosso querido gato voltou aqui para dizer que essa lenda continua até hoje, gente. Apesar das evidências apontarem para a negligência humana e falha estrutural, a história do gato continua presente no imaginário popular. Livros infantis, filmes, piadas sobre o gato que queimou Londres são comuns até hoje, principalmente por lá. É uma prova de como tragédias históricas podem gerar lendas tão duradouras quanto os próprios fatos. Ainda hoje, mais gente acredita que isso causou o incêndio do que o próprio padeiro que deixou o forno aberto. Talvez o gato tenha mesmo ajudado sem querer a preservar a memória do incêndio de uma forma muito mais acessível e simbólica. Quem sabe ele nos faz lembrar de sermos mais cuidadosos e também de que a gente não pode apagar um fogo com xixi. E aí, qual dessas curiosidades sobre o grande incêndio de Londres mais te surpreendeu? A lenda do gato, a reconstrução, o monumento, me conta nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal História Curiosa, ativa o sininho para não perder as próximas histórias que vão mexer com o seu imaginário. Até a próxima!